Dizei-me vós, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um filho da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre por meio da promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, que existe hoje, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito no profeta Isaías: alegra-te, ó estéril, tu que não deste à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da mulher abandonada do que as que têm marido. Vós, porém, meus irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne perseguia o que era nascido segundo o Espírito, assim também acontece agora. Contudo, o que a Escritura diz? Lance fora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, meus irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, eu preciso muito da atenção de vocês, e preciso também que, caso eu cite algum texto, vocês examinem na Escritura. Eu peço que vocês observem, porque nós iremos tratar um tema talvez muito delicado, que é esse texto onde Paulo está ensinando a diferença de uma justiça, a diferença da manifestação do Filho de Deus para os homens. E é essa justiça, através do Filho de Deus, que ele veio demonstrar nos ensinos apostólicos. E tanto a carta aos Gálatas quanto a carta aos Romanos são cartas praticamente irmãs. E não se tem condições de ter um entendimento correto do que Paulo está falando e do que Paulo está combatendo, se antes nós não lermos as 2 epístolas. Então, essa epístola praticamente se acredita que ela foi feita ou enviada como a primeira epístola. E ela é baseada logo depois de um concílio que houve no capítulo 15 de Atos, onde lá foi debatido e instituído regras para o povo gentil que estava abraçando a fé sob os mandamentos de Deus. Então olha só, no capítulo 15 de Atos, Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho aos gentios, e alguns homens da seita dos fariseus, que vinham da Judeia, estavam dizendo que para que o homem fosse salvo, ele, além de crer em Cristo, ainda precisaria guardar os mandamentos da lei. Só que Paulo e Barnabé defenderam severamente que não era necessário fazer isso. E essa contenda se estendeu até Jerusalém, aos apóstolos, e lá houve o concílio que nós chamamos de o concílio em Jerusalém. E lá foi dito e identificado que não era mais necessário guardar a primeira aliança, o que Paulo vai chamar nesse texto que nós lemos de a lei. A lei que Paulo está falando aqui, ela tem uma polissemia muito grande nas epístolas. Tanto é que no capítulo 2 de Romanos, Paulo vai usar em 2 versos seguidos, no verso 20 e no verso 21, pelo menos 4 vezes a palavra lei, e todas elas têm significados semelhantes, porém diferentes. Ora, essa expressão lei quer dizer mandamento, ora ela quer dizer primeira aliança, ora ela quer dizer o livro das Escrituras. Então, para que nós possamos nos nortear, eu quero que vocês tenham muita atenção. Então, meus irmãos, as cartas apostólicas, como eu já disse várias vezes aqui e já foi pregado, elas foram enviadas para correção, para instrução, para identificação de ensinamentos corretos. Então, essa epístola não era diferente. Paulo estava combatendo esse jugo pesado que aqueles homens que a Escritura chama de judaizantes estavam colocando sobre os gentios, que não eram do povo de Israel, mas recebiam o Messias na sua fé. E o interessante é que essa carta, ela vai se iniciar um pouco diferente de todas as outras. Paulo já vai dizendo assim: eu sou apóstolo por meio de Deus, e não por meio de nenhum homem.
E ela também termina de uma forma, com uma bênção muito breve. Porque Paulo, ao escrever esta carta, estava indignado, ao ponto dele chegar a dizer: me fascina muito, Gálatas, de vocês terem começado tão bem, e agora querendo ser justificados por si mesmos. E ele vai chamar esse evangelho, do qual não era outro, que estava sendo imposto e adicionado àquelas pessoas que já tinham recebido o evangelho por Paulo, de falso evangelho. E ele vai combater esse erro que estava acontecendo na igreja. Então, nós vamos ler a expressão debaixo da lei ou sob a lei. O que era estar debaixo da lei? O que é estar sob a lei? Eu trouxe aqui 2 comentários. Um primeiro comentário de um cristão e um comentário de um judeu messiânico, para que nós possamos entender qual é a perspectiva de entendimento das 2 linhas teológicas mais próximas daquilo que eu acredito ser o entendimento correto das Escrituras. E o primeiro cristão diz: a expressão debaixo da lei simplesmente significa que o cristão não está debaixo da maldição da lei. Por causa do pecado, a lei foi dada para a vida, mas tornou-se a ocasião da morte. E aqui ele vai citar Gênesis 2. O judaísmo messiânico diz: a expressão debaixo da lei está sendo entendida de forma errada, pois o foco de Paulo é declarar que as tradições dos rabinos não são mandamentos do Eterno. Por isso, devemos manter a tradição da Torá, ou seja, da primeira aliança, os 10 mandamentos e todo o arcabouço de ensinamentos. Eu percebo aqui que cada um tem uma tendência. Aqui à frente eu vou ler outro comentário, onde o cristão ele vai dizer que quando você é resgatado da maldição da lei, na verdade você é chamado para uma liberdade que não tem mais mandamento. E não é isso que Paulo, que Cristo e todos os outros que vieram após eles pregaram. Cristo nos deu uma lei muito superior do que os 10 mandamentos, no qual o capítulo 42 de Isaías vai chamar de a lei do meu servo. E é esta lei baseada no amor, que ela conclui ou consuma todos os mandamentos colocados por Deus, tanto nas tábuas da aliança, quanto nos preceitos de sacrifício, de liturgia e até condições políticas e sociais. Mas o que a Bíblia fala sobre estar debaixo da lei? Gálatas no capítulo 3, no verso 23 e 24 diz: mas antes que viesse a fé veio por meio de Jesus Cristo. Estávamos guardados sob a tutela da lei, e nela nós estávamos encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. A lei nesse contexto aqui aponta para a primeira aliança que o povo recebeu no Monte Sinai, aqueles 10 mandamentos, e com aqueles 10 mandamentos uma série de sacrifícios, onde todos os anos, pelo menos 3 vezes, o povo deveria ir até Jerusalém, celebrar Páscoa e Pães Asmos, celebrar a festa das semanas, celebrar trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. E aquele homem que não estivesse em Jerusalém nessas 3 festas, seria extinguido do povo. E este homem também não receberia justificação de pecados. Mas essa tradição foi passando, sendo passada e foi acrescentada, até chegar ao ponto de que quando o Messias vem e traz a revelação daquilo que a lei indicava, os homens já entenderam. Mas Paulo diz que todos os homens que praticaram a primeira aliança e aplicavam sua fé, estavam o quê? Encerrados. Encerrados é como se você pegasse uma porta, guardasse algo lá dentro e passasse uma chave, para que quando essa fé se manifestasse, aqueles que estavam encerrados debaixo da lei fossem resgatados. Então por isso que a lei foi guia, foi tutor, e ela indicava que haveria-se de ser manifestada uma fé. Quando a lei diz que no dia 14 o cordeiro deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde, Cristo vem e no dia 14 se entrega no madeiro.
Quando eles comiam ervas amargas, Cristo vai e toma a amargura para si, através da vergonha e das dores da cruz. Quando no dia da expiação, 2 bodes eram lançados sortes, para um que ele fosse mandado para o deserto com os pecados, e o outro fosse morto, e o sangue dele entrasse, o santo dos santos, São Pedro vai dizer: porque Cristo carregou no madeiro os nossos pecados, assim como o bode era enviado para o deserto, assim também o outro era enviado para dentro do tabernáculo, seu sangue. E esses 2 bodes representavam a obra do Messias. Então todas aquelas coisas que aqueles homens praticavam, indicavam a obra consumada no Cristo. E agora que todas aquelas pessoas, tanto judeus como gentios, estavam crendo nesse Messias, e estavam agora sendo ensinados que aqueles rudimentos do mundo, Gálatas e Romanos, Colossenses também vai falar isso, que os rudimentos da primeira aliança, ou seja, o fazer a primeira aliança são coisas rudimentares. E quando vem aquele de quem a lei falava, o nível de Deus para os homens vai aumentando. Ou seja, a forma que Deus quer revelar, a comunicação que Deus quer que o homem tenha para com Ele, não é mais através de coisas materiais, mas através de coisas espirituais, ao ponto de o salmista Davi já identificar isso há muitos e muitos anos antes de Cristo. Ele disse que o levantar das minhas mãos sejam como o sacrifício que é feito à tarde. Ele disse que a minha oferta de manjar, a minha oferta de libação seja como o choro das minhas lágrimas. Então perceba que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, já entendeu que na verdade tudo que fazia, literalmente, já apontava para algo espiritual. De sorte que quando nós estamos aqui, estamos agora celebrando algo muito mais superior e mais excelente, porque os homens em seu crescimento diante da humanidade, agora foram prontos, através da plenitude dos tempos, para receber o Filho, e para receber a aliança eterna, e para receber o conhecimento pleno. Por isso que o capítulo 4 de Gálatas diz: Deus enviou o seu Filho, debaixo da lei, nascido de mulher, para resgatar todos os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos, do qual, através do seu Espírito, podemos clamar: Abba, Pai. Então, meus irmãos, Paulo está combatendo isto na carta. Então, o que era estar debaixo da lei? Era praticar todos os rudimentos, todos os afazeres, todos os mandamentos que a lei dizia, com um propósito: querer ser justificado pelo que você faz. A carta aos Romanos e a carta aos Gálatas combatem severamente o homem que pratica obras da lei e quer se justificar por elas. Mas Paulo diz: a justificação vem por meio da fé no Cristo e através de uma mudança de vida. Romanos 3, 19 e 20 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus por meio das obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento da verdade. No capítulo 6 e 7 de Romanos, Paulo vai falar mais sobre isso. Mas o que ele está querendo dizer é que o mandamento é santo, puro e bom, como foi lido aqui no Salmo 19. Mas quando esse mandamento é aplicado contra nós, e nós não temos uma mudança de consciência para mudar a nossa vida e as nossas práticas, o mandamento que diz: não adulterarás, não roubarás, farás isso, fará aquilo, ele vem de encontro contra nós e tem que nos matar. Porque quem transgride qualquer mandamento se torna transgressor de toda a lei. E quem é transgressor da lei recebe o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas vindo Cristo com uma lei superior, e agora através da cruz e a fé nessa obra de morte e ressurreição, agora os homens que aplicam sua fé nessa obra podem agora morrer para o mundo e viver para Deus, ser crucificados pelo corpo do Filho, e agora ser um homem novo por meio do corpo dele. Por isso, meus irmãos, que quem crê na cruz
quem crê na obra da ressurreição, recebe o Espírito Santo, para que para a lei, este homem está morto. Então, se há uma acusação, não pode ser feita para alguém que está morto. Como você pode condenar alguém que já morreu? E isso é um sentido espiritual, porque por mais que nós estamos vivos aqui, diante de Deus, nós estamos mortos para o mundo e vivemos para Ele, por meio do corpo do seu Filho. Então percebam que os judaizantes estavam querendo a todo custo ter um esforço para salvar a si mesmo. E é nesse contexto que Paulo vai falar sobre as duas alianças, sobre os dois filhos de Abraão, porque Abraão tanto é comparado como o pai da fé, mas também o pai da circuncisão. E no capítulo 12 de Êxodo, você vai identificar que todo aquele homem que quer ser participante da primeira aliança, ou de uma aliança com Deus, ele não pode ser participante, a não ser que ele faça a circuncisão. E através da circuncisão do homem, agora toda a família deste homem participam dessa aliança. Ninguém poderia estar dentro da aliança com Deus antes de Cristo se não tivesse o pacto da circuncisão. Então a primeira obra da lei era a circuncisão. O homem colocava tanto ele quanto sua família na aliança, e agora ele poderia praticar tudo, porque Paulo também na carta aos Gálatas, no capítulo 3 e no capítulo 8 de Romanos, diz: o homem que fizer as obras da lei, ou aquele homem que fizer o que está escrito nesta lei, por ela viverá. Mas ele vai fazer um contraposto com a lei da fé, que na verdade tudo que o homem praticava na primeira aliança indicava Cristo e guardava ele para a fé que se manifestaria. Mas agora, Cristo vindo, este homem pode receber uma lei superior, e agora receber uma circuncisão superior, e agora receber a mudança de vida. Romanos 9, no verso 11 diz, falando sobre Ismael e sobre Isaque: eles não eram ainda gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Eleição aqui significa salvação, não por obras, mas por aquele que chama. Porque Deus chamou Abraão e o justificou por meio de quê? Da sua fé. E assim Abraão recebeu a circuncisão como pacto da sua fé. Então percebam que Paulo vai falar isso nas suas cartas constantemente. Verso 16 diz: assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus exercer a sua misericórdia. Ninguém pode ser salvo pelo seu esforço, mas quando Deus o chama, então agora Ele exerce sua misericórdia sobre mim e sobre você. E isso era uma coisa que os judeus não estavam entendendo. Eles não entendiam que Deus, ao chamar a Abraão e dar depois o pacto da circuncisão a ele, já indicava que na verdade a justificação vinha por meio da fé. Porque Deus disse a Abraão: sai da sua casa, sai da sua parentela, deixe tudo, porque eu quero que você abençoe todas as nações, porque de ti nascerá o descendente, aquele mesmo descendente que foi prometido a Adão e a Eva. E o texto vai seguir. Capítulo 4, verso 21 diz: vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem o que a lei diz? Paulo está perguntando para aqueles homens que estavam falando que apenas com a circuncisão e apenas guardando toda a lei de Moisés é que o homem poderia se justificar. Paulo diz: vocês que querem estar vivendo pela lei, vocês não ouvem o que ela diz? E ele vai falar sobre Abraão. Paulo deixa claro que aqueles homens que querem cumprir a lei, cumprir os mandamentos impostos por ela para a salvação, deveriam examinar ela por completo. E a lei aqui é as Escrituras. E ele diz: meus irmãos, eu falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém pode revogá-la ou acrescentar nada. Ou seja, se um homem deixa um testamento e este homem morre, se ele for homem, ainda que seja homem, ninguém pode acrescentar nada ao testamento.
E testamento aqui é aliança. Ora, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, porém de um só. E o descendente de Abraão é Cristo. Eu digo isto, que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, primeira aliança, que veio 430 anos depois, não pode anulá-la, de forma que venha desfazer a promessa. Paulo está dizendo o seguinte: Abraão recebeu o seu chamado, e Deus lhe deu uma promessa, 430 anos antes do povo adentrar no Egito, se multiplicar, ser liberto e estar diante do Sinai, para receber a primeira aliança. Essa aliança que foi feita no Sinai, não pode anular a promessa, e ele vai continuar. Qual, pois, foi a razão? Aliás, porque se a herança de Abraão provém da primeira aliança, ou da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a herança a Abraão. Qual, pois, foi a razão da lei? Ou seja, qual foi a razão de Deus ter dado então aquela primeira aliança no Monte Sinai? E Paulo diz, ela foi adicionada por causa das transgressões. Até quando? Até que viesse o descendente, que é Cristo, a quem se fez a promessa. Porque por mais que Abraão recebeu uma promessa do seu filho, Deus está dizendo por Paulo que aquele filho não era somente Isaac, mas apontava e consumaria tudo em Cristo. E porventura a lei, ou seja, a primeira aliança, pode ser contrária às promessas de Deus? Paulo diz, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei, ou seja, a primeira aliança, que desse vida, que pudesse dar vida eterna, pudesse ressuscitar os homens da morte, a justiça, na verdade, procederia dela. Mas a Escritura encerrou tudo e todos debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Ismael nasceu segundo o esforço de Abraão e Sara, quando Sara deu a sua serva para que gerasse um filho a Abraão. E não era através disso que Deus faria salvação a todos os povos, mas por meio da sua palavra, porque Deus foi até a tenda de Abraão e disse, certamente eu voltarei daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Deus deu a promessa a Abraão. Abraão e Sara não conseguiram se manter na fé. Sara disse, tome a minha serva Agar e tenha um filho com ela. Mas Deus não queria dar um filho a Abraão por meio do seu esforço. Então o mesmo Deus volta a Abraão, almoça com Abraão e diz, daqui a 1 ano eu voltarei a ti, e Sara dará à luz a um filho. Sabe o que é mais tremendo? Porque 1 ano tem 12 meses, e se uma criança tem 9 meses de geração, em quantos meses Isaac tinha sido gerado na barriga de Sara? No 3º mês. Isso já indicava que todo aquele que é feito filho de Deus por meio do corpo de Cristo, nasce no 3º dia, que é através de quê? Da ressurreição. Porque Deus usou da sua palavra para gerar Isaac dentro de Sara. E assim é através da pregação da palavra que Cristo gerou nós, um novo homem, não dentro da barriga da nossa mãe, mas do ventre de Deus, através do amor aplicado na cruz e na ressurreição de Cristo. Assim são todos aqueles que querem salvar com suas próprias mãos, ou melhor, com suas próprias obras. Suas obras de justiça também farão ele perecer, pois ninguém tem a capacidade de se salvar, a não ser Deus, por meio de Cristo. Romanos 3:21 diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus,
que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus por meio de Jesus Cristo e sua fé, sobre todos e para todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs pelo seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, que Paulo estava escrevendo, para ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E agora ele completa: através disso, onde está a vanglória do homem? Ela é excluída. Por meio de que lei? Paulo pergunta. Das obras? E ele vai dizer: não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras praticadas da lei. Nós somos filhos da liberdade e herdeiros de uma glória superior. Nós lemos aqui no texto a palavra escravo, a palavra livre, a palavra filho. Mas o que estas coisas querem dizer? Nós somos escravos de quê e libertos do quê? Trago mais uma vez um comentário cristão que diz: a libertação de quê e para quê? Libertação de uma vida programada externamente por um minucioso código de regras e lei. Esse comentário de um cristão está dizendo que os homens, através da fé em Cristo, são libertos dos mandamentos da lei. Agora olhe só o que a Escritura diz. Jesus teve um diálogo com os judeus no capítulo 8 de João e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E vem aquele texto que nós conhecemos tanto: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Percebam a expressão, libertará. Então os judeus vão dizer: nós somos descendência de quem? De Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como você diz, sereis livres? Replicou Jesus e disse: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo de quem? Do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, como Ismael era. Mas vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Percebam que toda a Escritura faz um link. Ismael, filho da vontade carnal de Abraão e Sara, mas que não é contado por Deus como filho de Abraão no capítulo 22 de Gênesis. Deus diz: Abraão sacrifica o seu único filho. Mas como se Abraão tem 2 filhos? Porque para Deus só é contado, ou só são contados, os filhos espirituais de Abraão. E é dito: mortos para o pecado. Romanos 6,11: assim também vós, os que creem, considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Então nós somos libertos de quê? Da escravidão que o pecado tinha sobre nós. Porque quando nós cremos em Cristo, nós somos mortos para a lei, mortos para esse mundo. E agora, através da ressurreição de Cristo, nós somos o quê? Ressuscitados para Deus, para com esse novo corpo que há de se manifestar, vivermos hoje, no tempo presente, uma vida renovada, uma vida diferente, guiada pelo Espírito de Deus. Por isso também Paulo, em sua carta aos Romanos capítulo 8, diz: portanto, os que estão na carne, ou seja, que vivem na carnalidade do seu corpo, não podem agradar a Deus. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, também ressuscitará e vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Haverá um tempo que as coisas deste mundo, as coisas terrenas, as coisas perecíveis passarão, e elas darão lugar a coisas incorruptíveis, inabaláveis e eternas. Hebreus 12, verso 26 diz: aquele cujo voz abalou a terra, diz: ainda uma vez farei abalar não somente a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa que haverá a remoção de todas as coisas que se abalam, como tinham sido feitas, para que as coisas inabaláveis permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Semana passada foi pregado aqui sobre a ressurreição, e o texto fez uma análise, ou uma símile, uma igualdade, como uma semente que é lançada num buraquinho de uma cova e ela é semeada. Quem aqui já viu uma semente nascer? Levante a mão. A semente dá nascimento a uma nova planta, não é isso? E a planta nascida sai de dentro de quê? Da semente. Porque a casca passa, mas o que está dentro dela é novo e eterno. E isso eu falo de quê? Do homem interior que está habitando dentro de nós por meio do Espírito. Esse corpo que nós carregamos hoje, do qual Paulo vai chamar de corpo de condenação, dará lugar a um corpo eterno. E assim como uma nova planta sai de dentro da semente, assim o nosso novo homem, o homem interior, feito à semelhança de Cristo, nascerá desse corpo. Lança fora a escrava, é a expressão que é dito. Agar e Ismael, guardados por Deus, mas tirados fora da herança de Abraão, para nos identificar e indicar uma herança que veria-se em Cristo, diz: nós devemos lançar o antigo homem na cova do esquecimento, para que na volta de Cristo possamos dar lugar ao homem eterno, que Cristo construiu dentro de nós, através do seu sangue e do seu poder, com o qual faz com que tudo seja-lhe sujeito ao som da sua voz. Haverá um tempo em que tudo isso se consumará, e todas as nossas dores, choro, lágrimas, angústias passarão. E nesse dia, todos nós estaremos juntos. E nesse dia, nós conheceremos aquele que diz: nada me perguntareis. Porque de fato, nós conheceremos como ele nos conhece. Diz Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13.